Aleluia! Só da igreja amada confaz isso, amém? Amém! Eu quero agradecer a Deus primeiramente, a missionária Carol, né? Que ela me pegou. Ô, Carol, uma coisa, eu gosto de fundo musical. Amém. Glória a Deus. Então, eu amo. Ela me pegou, mas antes disso, Deus tem falado muito através do Ivaço. Amém. Que eu estava correndo, viu? Não vou mentir não, viu? Que era para voltar para a posição. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque como a missionária que ela estava orando aqui, e realmente, como Deus olha aqui, a gente não tem que retroceder, né? E a gente não pode tirar a mão do arado, né? Deus nos chamou. E tem que fazer a vontade de Deus. Depois que eu comecei a dizer, Senhor, eu me aqui, só tem convite, viu? Glória! Quarta-feira mesmo eu fui debaixo de chuva, mas eu fui pregar. Aleluia! Abri uma campanha, aí foi. Agora tá assim, pra Jesus. Amém, isso aqui, né? Glória! E eu vou fazer, porque esse tema é muito forte, viu, cara? Amém. Vós sois templo do Espírito Santo. E para ser templo tem que ter purificação. Amém. O Espírito Santo não pode habitar no nosso corpo de qualquer jeito. Então, assim, Jesus é muito fino pregar sobre o Espírito Santo. Tem que ter muito temor e muita reverência. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou entrar no tema, mas eu vou falar o que Deus mandou falar. Amém, Jesus. Porque nós temos que saber o que é o templo. Amém. Né? Nós estamos aqui é um templo, né? Mas para um templo, quando você chega no templo, o templo tem que estar como? Tem que estar limpo, o templo tem que estar restaurado, o templo tem que estar edificado, o templo tem que ser puro, Glória a Deus. cheio de amor, falou de Jonas aqui, entendeu? Então, muita gente diz, eu sou o templo do Espírito. Será que nós estamos no mesmo templo do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo está morando no mesmo Deus da gente? Será que o nosso tempo está limpo mesmo para ele fazer morada? A gente tem que se examinar. Se ele realmente está aqui. Porque para ser templo do Espírito Santo, igreja, tem que ter amor, tem que ter pureza, tem que ter santidade, tem que ter o fruto do Espírito dentro da gente. Não pode haver contenda, não pode haver divisão, não pode haver mentira, para que ele o Espírito Santo habitar dentro de nós. Então, se Jesus tem misericórdia, fala aqui, eu peço, tem misericórdia, Senhor. Então, quando o Espírito Santo começa a fazer morada na nossa vida, ele começa a nos limpar, ele começa a nos purificar, ele começa a tirar a sujeira. Jesus deu uma tela, se você vê um copo, um tempo no chão, você vai pegar aquele copo e vai jogar na onde? No lixo. A mesma coisa é o Espírito Santo dentro da nossa vida. E a gente precisa tirar algo. Todo dia a gente tira algo dentro de nós. Todo dia tem uma coisa para a gente tirar. E é o Espírito Santo trabalhando dentro de você. Para que a gente venha dar aquele perfeito louvor, aquele perfeita adoração a Deus. Porque quando nós temos o Espírito Santo, a gente vem para adorar. Amém, Deus. A gente vem para falar do amor de Cristo. A gente veio para pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, como você falou aqui, está ficado, não. É tempo de adorar. Amém, Deus. Só sei que é guiado pelo Espírito, querido. Porque quem tem o Espírito Santo é guiado por Ele. Eu vou te adorar, Senhor. Hoje teve uma vigília na Final da Graça. Falou de Elias, viu, Carol? Aí quando Elias canta do fogo, aí o fogo mesmo lá no céu. Aleluia. Muita cura, muita cura, muita libertação, que coisa gloriosa. Entendeu? Então, como o pastor falou lá hoje, ele disse, para a gente receber a bênção de Deus, tem que restaurar o altar. Amém. A primeira coisa, nós temos que restaurar nosso altar. Porque Elias restaurou o primeiro altar. Aí veio o fogo do céu. E muitas vezes nós não estamos recebendo bênção do céu, porque está faltando alguma coisa. Me ajuda, E a Jesus. gente precisa restaurar nosso altar todo dia. Amém, igreja? Amém. Abra aí 1 Coríntios, depois vai para Mateus. E eu vou falar, eu vou falar. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu vou entrar no versículo logo com o tema. Amém? 19, versículo 19, versículo 20.
nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quer dizer, o apóstolo Paulo falando para os coríntios. Você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Como é que está o seu corpo? Se o seu corpo é templo, como é que está o seu corpo? Como é que está o Espírito Santo aí dentro de você? Nós dizemos que somos templo do Espírito. E para o Espírito Santo habitar dentro de você, tem que ver transformação, tem que ver restauração. Amém, Jesus. E como nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos guia para todas as coisas. Amém. Ele nos ensina tudo. Você não precisa pedir a ninguém para te ensinar, porque é bíblico, está escrito na palavra do Senhor. Ele ensina todas as coisas, Ele ensina quando você está no caminho errado, Ele manda você sair daquele caminho. E muitas vezes a gente não ouve a voz do Espírito. E nós dizemos que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. E para ter o Espírito Santo, Ele nos guia, Ele abre a nossa visão. Ele mostra algo que ninguém está vendo, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho buscado muito Ele, porque esse Senhor me perdoa, porque eu deixei de deixar o Espírito Santo me guiar. Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele diz, não é esse caminho. Ele leva você a lugares altos que você nem imagina. Ele mostra coisa a você que ninguém vê, cara. E as pessoas pensam até que é coisa nossa, mas não, Ele é mostrando. Jesus. Ele fala dentro da palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele manda você ter mais amor. Ele manda você ter paciência. Ele manda você esperar mais um pouco. Mas muitas vezes nós somos precipitados. Então, porque o apóstolo Paulo falava as coisas que você não sabe, que você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Que habita em vós. Cadê meu Deus? Proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então o Espírito vem de Deus. O Espírito não vem do homem. Então, se você é templo do Espírito, você tem um dono. E o dono é Deus. E o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos cuidando desse templo? Tempo físico e o tempo espiritual. São dois tempos. Você tem que cuidar do espiritual e cuidar do físico. Como é que está o seu físico? Como é que está o seu corpo físico? Você tem cuidado dele como Deus quer que você cuida. É como você cuidasse de uma igreja. Quando você cuidasse do altar do Senhor, assim é o seu tempo. Você tem cuidado, você tem zelado por ele. Porque foi comprado por um preço de sangue. Aleluia. Foi preço de sangue. Foi Jesus que comprou a gente, igreja. Aleluia. E o que é que nós estamos fazendo com esse tempo do Espírito Santo? O tempo do Espírito Santo precisa ter santificação, tem que ter santidade. O pastor Marcos fala assim do amor, amar o próximo a ti mesmo. Para você amar o próximo, você tem que amar primeiro a você, porque você tem o tempo do Espírito. Aquilo que você quer para você, você tem que querer para o teu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é o tempo do Espírito de Deus dentro de você. É o Espírito Santo habitando dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais: glorifica, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então é no corpo, esse corpo aqui, e no teu espírito. Você tem glorificado a Deus no seu corpo. Você tem glorificado a Deus no teu espírito. Como, pastor? Orando, jejuando, descendo a casa do oleiro. Falou aqui. Louvado seja Deus. Buscando as madrugadas. Louvado seja Deus. Como é que você chega para adorar com o seu corpo? Louvado, exaltado o nome do Senhor. A irmã Carol aqui orou muito com o corpo dela, com a voz dela.
retornando para o seu corpo? Será que você já vem louvando a Ele, agradecendo a Ele, louvado seja o nome do Senhor? Muita gente não faz isso, igreja. E Deus quer isso de mim e de você. A gente precisa buscar o Espírito Santo de Deus. A gente precisa te encher mais do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Muito não quer buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai revelar o quê? O que está oculto, o que está escondido, porque ele revela. Mesmo que você não queira, ele mostra a você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, não faça aquilo. Tem que estar com voz sensível à voz de Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo pertence a Deus, ou você está na sua própria vontade? Porque tudo é que pertence a Deus, não tem mais própria vontade. A gente tem que fazer a vontade agora de Deus. E precisa do Espírito Santo para estar guiando. E muitas vezes, não, minha vida é de Deus, não, minha vida pertence a Deus, não. Se pertencesse a Deus, o mundo estaria aqui glorificando o nome do Senhor. Muitos chegam cansados, muitas vezes eu não vou, estou cansada, e Deus tem o que com isso? O que é que Deus tem com isso? É nessa hora que Deus quer que você adore Ele. É nessa hora que Deus quer que você desça na casa do oleiro para glorificar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai sair renovada, você vai sair sustentada, fortalecida pelo poder de Deus. E muitas vezes as pessoas esquecem de buscar esse Deus maravilhoso. Amém, igreja? Bota para trás um pouquinho aí. Agora, bota só para trás. Capítulo 3, versículo 16. Olha o que fala aqui. Não sabeis vós que foi o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele faz outra pergunta. Não sabeis vós? Ou você não sabe? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o quê? Destruirá. Mataram um obreiro da Universal, qual era? Não sei se você soube. Destruiu o templo de quem? De Deus. E Deus disse o que ele vai destruir. O que destrói é Deus. Então, o apóstolo falou claro as coisas que Deus está falando para a gente. Quem destruir você, Deus vai destruir aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa está pedindo misericórdia. Mas a Pai diz que Deus vai destruir. Porque ele destruiu o templo de Deus. É forte. É o templo. Então, assim, Jesus, porque ele tem que examinar essa estrutura que ele fala. E o lugar que eu estou amando o pastor Marcos. Porque ensina muito. Sim, de oração lá, é aquilo logo, pá! Direto na doença, tudo específica. E você acredita. Louvado seja Deus, né? Aleluia! Então, por isso que ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos santos para Deus. Então, que alguém tocar, quer te destruir, Deus está dizendo: eu vou destruir. Porque muitas vezes a pessoa vê uma pessoa má com crente, e depois você sabe que aquela pessoa morreu. Porque o próprio Deus te deu. Ele destruiu o templo de Deus. Tirou aquela pessoa antes do tempo de Deus. Então nós somos santos, igreja. Somos separados. Seu corpo é santo. Seu corpo precisa santificar dia por dia para o Senhor, porque Ele veio buscar a igreja dele, a noiva dele. E como é que está o seu templo? Será que o seu templo já está preparado para receber o noivo? Porque é o Espírito Santo que sela o meu corpo e o teu corpo para esse encontro. Então precisa de ter uma purificação. Amém, igreja?
Ele diz assim aqui, ó. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem possado neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Por isso que eu disse, Jesus, a minha sabedoria é do Senhor. Eu não quero a sabedoria do mundo, eu quero a sua sabedoria. Porque quando a sabedoria de Deus desce na nossa vida, a gente fica a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então não deixa, se alguém destruir seu tempo, pode ter certeza que Deus vai destruir, viu? Então me posso dar a palavra, vamos para Mateus. Amém? Mateus, capítulo 21, versículo 12. Foi que Deus ministrou no meu coração para falar do tempo. Amém? A purificação do tempo. Entrou Jesus no tempo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Imagine, Jesus entrou naquele tempo e estava aquele alvoreço vendendo coisa, né? Tempo físico. Vamos ver aqui. E Jesus chega, vem aqui na casa dele, na casa de oração, aquela bagunça. O que é que Jesus faz? Expulsa também. Então Jesus falou, assim é o meu povo, é o meu tempo. Onde tiver bagunça, onde tiver sujeira, ele está mandando expulsar. Tira a iniquidade, tira a altivez, tira a soberba, tira a avareza, tira tudo que não presta, para que ele possa penetrar no meu templo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais, e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de quê? Oração. Mas vós a tende cometido o quê? Em convite e ladrões. Então ele está dizendo, não, eu não quero isso. Na minha casa tem que ter oração. O que Jesus ministrou para mim, missionária Carol? Sua casa é essa aqui. A casa de Deus, eu quero oração. Eu quero jejum. Eu quero santificação. Eu quero separação. Eu quero que você desça mais. Que você me adore mais. Que você me glorifique mais. Essa é a casa do Espírito Santo. Amém. É a tua casa que Ele quer. E muitos deixaram de orar. Muitos deixaram de buscar mais esse Deus Todo-Poderoso. Muitos deixaram de descer mais. E Deus quer que a gente se volte para Ele. A irmã, a missionária Carol falou do primeiro amor. A gente precisa voltar para o primeiro amor. Nós precisamos mais rápido voltar às primeiras obras. Eu e você. Porque muita gente está querendo ser sábio. Não, ninguém sabe nada. Se Deus não colocar a palavra no seu lábio, você não fala nada. Deus vai igual a jacaré e bota você no mundo. Então, quando Deus quer falar, Ele fala. Quando o Carol estava chorando, eu via, estava vazio, eu via a glória de Deus. Eu sentia a presença de Deus, né, irmão? A gente sente a presença de Deus. Assim, Jesus é lindo. Não importa onde estiver duas ou três pessoas, Ele está presente. É isso que Jesus quer. Jesus trouxe aquele que Ele quer que ouça essa palavra. Eu aqui, Jesus. Ele trouxe você porque Ele disse, eu quero que você ouça, que você é tempo do meu Espírito. Aleluia. Então, Ele habita no meio de nós. Ele habita dentro de você. Mas conserve o Espírito Santo dentro de você. Muitos não estão mais ligando com o Espírito Santo. Muitos deixaram o Espírito Santo de lado. Está fazendo a sua própria vontade. E o Espírito Santo está triste com isso. Por isso eu já digo, não te entristeça, Espírito Santo. E muita gente se entristece com o Espírito Santo de Deus. Como a gente entristece? Falam besteira. Falam que não deve. Falam do irmão, apontando eu do irmão. Jesus não mandou fazer isso. Jesus mandou orar por eles. O irmão vai tomar para ele. Mandou orar, não mandou condenar. E tem levantado muitos juízes no meio de nós. Mas Jesus mandou, ora por aquela vida, tem uma alma. E o Senhor, Jesus ama aquela alma.
Eu disse mesmo ao meu esposo, eu não estou nem por causa das mortes, que acontecer. Eu oro pela mãe, que é mãe. É uma dor. Só sabe quem passa. E disse, a tira, foi que eu falei que eu oro pela mãe. Quantas mães ali foram? Quantas mães ali falou, mas não deram ouvido. Então é o espírito da rebeldia. Mas eu oro pela mãe. Porque mãe nenhuma quer perder seu filho assim. E o Espírito Santo também me fica triste. Porque foi várias vidas, várias almas. E para onde vai essas almas? Então são coisas, gente, que tem que ter discernimento espiritual. A gente precisa cada dia buscar mais o poder do Espírito Santo de Deus. Vós sois templo do Espírito Santo. O Senhor está dizendo para mim e para você, vós sois templo. É templo. E o templo precisa ser purificado dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Jesus quer de você, dia após dia. Que Ele venha com a purificação dele. Amém, Deus. Dentro para fora. Precisamos, igreja. A gente precisa todo dia se encher do Espírito. Tem mais quebrantamento. Porque quando tem o Espírito, tem quebrantamento. Você vê ele movendo as águas, você vê ele curando, você vê ele botando tudo no lugar, você vê ele dando mais ousadia a você para pregar e falar. Você tem medo? Porque ele diz que não tem o Espírito Santo, tem medo de falar a verdade. Mas que tem o Espírito Santo que fala a verdade. Porque é correção de alma. Quando eu preguei na igreja, aí a pastora ligou minha irmã, só para aumentar sua fé, uma alma voltou para Jesus. Aleluia. Então toda alma, toda glória para Deus. Eu disse a Deus, se eu tenho um projeto na minha vida, aonde o Senhor me mandar, eu quero ver algo edificado. Porque para isso Deus chamou eu e vocês para salvar vidas. O nome dele ser glorificado. Gente, que nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar na nossa vida de uma maneira sobrenatural. Trabalha na minha, Jesus. A gente precisa, gente, do Espírito Santo, como eu preciso, como eu amo ele, pelo Espírito. Eu amo o Espírito Santo. Eu tenho experiência com o Espírito Santo. Mas muitas vezes nós deixamos de lado. E a gente precisa voltar por debaixo dele, deixar ele nos guiar, navegar nas asas dele. Porque ele vai mostrar tanta coisa a gente e vai levar para tomar no lugar não. Nós nos preparar lugar não. Porque o tempo está correndo, Jesus tem pressa. Jesus tem muita pressa de a gente alcançar as vidas lá fora. E onde você passar, que o Espírito Santo vai com você em nome de Jesus. E deixa Deus te usar para que vida venha ser alcançada em nome de Jesus. E agradecer a Deus por essa rica oportunidade.